Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing do Futebol. Hoje tenho o prazer de ter Gabriel Reis, mais conhecido como Paparazzo Rubro-Negro. Hoje vamos conhecer, é jornalista, e vamos conhecer o seu trabalho, o seu canal, saber o que é que mexe com o Flamengo desde o início até aos dias de hoje. Gabriel, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado aí por... A gente está tentando marcar há muito tempo, né? É sempre difícil, uma correria. O Flamengo, as notícias do Flamengo, elas não param, então... Ainda hoje nós tivemos o sorteio da Copa Libertadores, aí, sim. O caminho do Flamengo, o caminho complicado do Flamengo. E é isso, verdade. Você queria saber um pouco da minha história, como é que começou, Sim. Como é que foi tudo que aconteceu. Antes de começar a história, de saber como nasceu o Paparazzo Rubro-Negro, quero fazer aqui uma pequena introdução que é ao seu estilo, que é: fala galera, saudações azuis e vermelhas. Isso aqui é marketing do futebol. faça like, esse like maroto, e subscreva ao canal. É uma imitação barata do seu trabalho, que você faz excelentemente. E agora sim, depois desta imitação barata, Papa... uma brincadeira. Queria então saber como nasce o seu canal, como nasce este projeto do Paparazzo Rubro-Negro. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Estamos aqui, né, para contar um pouquinho da nossa história, pedir que você que está aqui também no canal do nosso amigo aqui, para você também se inscrever, deixar aquele like maroto, que é muito importante, né? Vamos falar do marketing de futebol e tudo mais. Cara, e por acaso, na faculdade, quando eu me formei em jornalismo, o tema da minha monografia foi o marketing esportivo no beach soccer. Eu falei na época que estava, não sei se você se recorda, que o beach soccer estava explodindo, estava um fenômeno, né, em todo mundo. E o Júnior, ex-jogador do Flamengo, jogava beach soccer. E aí eu fiz todo contando o trabalho da Coque Tavares, um trabalho antigo das empresas que criaram, né, o beach soccer. A minha monografia foi sobre isso, marketing esportivo. Eu sempre fui muito ligado nisso. E na verdade, eu começo o meu trabalho cobrindo Flamengo. Eu estava me formando na faculdade e apareceu uma oportunidade. Eu fazendo a rádio da faculdade, conhecendo as pessoas e tal, me convidaram para trabalhar no portal IG, né? No Último Segundo, que era um portal grande aqui no Brasil, com alguns dos principais jornalistas na época. Hoje inclusive, na Sport TV, o André Rizek, né? Muitos jornalistas conhecidos trabalhavam comigo naquele começo lá do IG e me colocaram para cobrir Flamengo, cara. E conforme eu fui cobrir Flamengo, isso no ano 99, 2000, eu fui cobrir Flamengo, eu fui fazendo amizade com alguns jogadores e me tornei assessor de imprensa de alguns. O Liedson, que jogou aí em Portugal. Sim. O Juan, o zagueiro Juan, o Reinaldo, atacante. Felipe Melo. Muitos jogadores passaram aí pela minha mão como assessor de imprensa. Depois disso, cara, eu indo muito para festas e tudo mais com os jogadores e com uma câmera sempre na mão, eu acabei fazendo um flagra, uma fotografia de uma celebridade, da Juliana Paz, com um namorado novo, que era um empresário de futebol. E essa foto acabou vendida, né? Fui procurado por um jornal e por uma revista, Contigo e o Dia, e eu acabei vendendo essa foto. E aí eu falei assim, nossa, peraí, uma foto que eu fiz ali em 1 minuto, eu ganhei mais do que eu ganho no mês inteiro como assessor de imprensa, eu vou me tornar paparazzo, eu vou começar a buscar na noitada, na noite e nas praias, fotos para vender. E assim eu vivi muitos anos ganhando muito mais do que como assessor ou como repórter esportivo. Uhum. Chegou uma hora que eu cansei daquilo tudo, trabalhei como um paparazzi internacional, fiz muitos contatos e tudo mais. E eu começava a postar e eu continuava com o meu amor pelo futebol, postando vídeos da arquibancada, mostrando gols do Flamengo, falando sobre o jogo e tudo mais. Acontece que em 2017
alguns vídeos meus viralizaram. E eu comecei a ganhar muitos inscritos. E as pessoas pediam, poxa, esse jogo aqui você não falou nada. A gente quer saber o que você achou desse jogo. Aí eu falei, peraí, tem um público se formando aqui querendo saber a minha opinião do jogo, como torcedor e não como jornalista. Como torcedor, tá? Claro. Aí eu vi em 2017 um nicho de mercado se abrindo de, por exemplo, olha, as televisões descendo, o YouTube, Facebook e companhia chegando, as redes chegando, independentes, e você com um conteúdo diferente, um cara que fala do time, mas está com a camisa. O jornalista, muitas das vezes, ele não bota a camisola do time, né? Pois, exato. E aí o jornalista formado, colocando a camisola do time e falando do seu time. E eu acho que isso deu um estalo, e aí outros canais começaram a surgir. Eu fui o primeiro, né, junto com a Urubucan, que é um outro canal que tem, antigo, o Deco, que também faz um trabalho bacana. Nós fomos alguns dos primeiros aí. E aí eu comecei a trazer também notícias, apurar informações e trazer notícias. Eu criei um novo nicho de mercado, onde hoje a gente vê nos principais países do mundo. Isso não tinha, tá? Quando eu comecei a fazer aqui no Flamengo, não tinha o paparazzo do Manchester, o paparazzo do Benfica, não tinha. Hoje você vê os principais clubes do mundo com youtubers falando sobre as notícias. Então, e acompanha a equipa nas viagens, acompanha nos jogos. Tudo. Então, aconteceu assim, cara, é muito rápido, né? E em 2019, com a campanha da Libertadores com o Jorge Jesus, que é um ídolo máximo, né? E que a diretoria não entende que não adianta brigar com a torcida, não adianta brigar com os adeptos, a diretoria não entende. Não adianta brigar com os adeptos querem Jorge Jesus. Todos, 99,9% querem Jorge Jesus de volta. Mas a diretoria tem algum problema de vaidade que não traz o Jorge Jesus de volta. E aí que está a questão da diferença do jornalista para o jornalista youtuber torcedor. Porque o youtuber torcedor, que ainda também é jornalista, ele emite opinião. E ele emite uma opinião, muitas vezes, com isso aqui, ó, né? Com amor ao time também. E aí a minha opinião ela é forte. Então isso aí acaba que viraliza, o torcedor gosta muito. Mas o meu trabalho começou a crescer para valer foi em 2019, com aquela jornada de 5 títulos do Jorge Jesus. Né? O Flamengo chegou em tudo e quase foi campeão mundial. Pegou o Liverpool, que era a melhor equipe talvez dos últimos 10 anos, né, do futebol mundial. Um Liverpool fortíssimo, e o Flamengo leva para a prorrogação. Quase consegue levar o jogo para pênalti, né? O atacante do Flamengo perde um gol na cara, e o gol do Liverpool sai numa bobeira muito grande, né? Que o Gabigol cabeceia para trás, e aquele gol do esqueci agora o nome do jogador, do atacante do Liverpool, eu apaguei da minha cabeça, na verdade. Mas é isso, aquele ano mágico do Flamengo me fez passar de 1 milhão de inscritos no YouTube. E ganhar muitos seguidores no Instagram. Eu estou chegando a 1 milhão no Instagram também. Já tenho mais de 100 mil no Quai, mais de 130 mil no TikTok, quase 500 mil no Facebook, quase 500 mil no Twitter. Você cria conteúdo diferente para cada canal ou replica? Sim. Olha só, eu tenho uma tática que eu faço o seguinte. O material mais importante é o canal 1, Paparazzo Rubro Negro, o canal principal, que tem 1 milhão e 300 no Instagram também e no Facebook. Aí vai o mesmo material. Material, tá? Os cortes é que são um pouco diferentes para o Instagram, mas vai o mesmo material. Exato. Tem no meu Instagram e no meu Twitter, tem postagens, eu tenho jornalistas já trabalhando comigo, escrevendo. Então é como se fosse um site, onde as notícias estão ali em forma de texto e foto. Ok. Além disso, eu tenho uma pessoa fazendo os cortes dos meus vídeos e das minhas lives. Os principais, ele faz uns cortes para jogar num terceiro canal, que é um canal de cortes que eu tenho. Cortes do Papa. Nesse canal, que acabamos de fazer, já está chegando a 60 mil inscritos. A gente vai jogando pequenas pílulas, pequenos vídeos. Eu tenho um canal Paparazzo Rubro Negro 2, que é um canal que eu uso mais para lives diárias, programas diários. Esse, por exemplo, já tem quase 400 mil inscritos. Então, se a gente for somar, eu tenho 1 milhão, quase 2 milhões, 1 milhão 700 e pouco no YouTube.
né? Muito bom. E aí no Instagram quase 1 milhão, no Facebook quase 500 mil, no Twitter quase 500 mil, 130 no TikTok e 100 e 100 e pouco no Kuai. Então, se você for pegar, eu tenho 4 milhões de seguidores hoje. E não para. E não para de crescer. Não para. Não para de crescer. Eu há pouco estive a ver a live do sorteio da Libertadores, onde teve com o Cícero e com o Bruno. Houve uma altura que teve 12, 13 mil assistindo ao vivo. Não, e isso é o que você vê. No seu canal, isso exatamente. Isso é o que você vê. Isso é o que o YouTube te mostra. Eu estava simultâneo no canal do Cícero, no meu canal principal e no meu Facebook. Então, a soma disso era quase 20 mil. Exato. Pois era o que eu estava a dizer, mais a soma deles, e no seu também estava a cerca de 9.500 likes. Numa hora e pouco de programa. É muita coisa. É muita coisa. Falaram tudo do sorteio, fizeram já o caminho para a final. Vocês estão a fazer um trabalho jornalístico, não é só vendo o Flamengo, mas também acompanhando até, falando neste caso do Palmeiras, que vai ter um caminho muito mais fácil se chegar à final do que o Flamengo se chegar à final. O Flamengo vai ter que suar muito mais. É um caminho mais complicado. Aí a gente também, por exemplo, pra você ter uma noção, a gente estava com 12 mil, né? Em algum momento, 12 mil no meu canal, só no meu, sem contar o Facebook e o Cícero, que é o flamenguista em Portugal. E só no meu, a gente já estava ali, eu tenho isso printado, a gente estava no 3º lugar do Em Alta do YouTube. Eu só estava atrás da Comebol, que estava transmitindo com os direitos, e estava atrás de uma outra empresa grande também de televisão, já não sei se foi a Jovem Pan, não sei qual era, não me lembro agora. Eu sei que eu estava em 3º lugar. Eu estava em 3º lugar no YouTube. Papa, chegando a este patamar, qual é o desafio do paparazzo rubro-negro? Qual é o saber a hora de passar o bastão, porque é muito estresse. Eu não tinha barba branca nenhuma, né? A gente vai. Eu penso em montar uma equipe e coordenar, e me afastar um pouco, não necessariamente umas férias, mas é fazer uma coisa mais pontual, fazer o meu pós-jogo apenas, tipo, o jogo do Flamengo é quarta e domingo, eu entro e faço a live pós-jogo nas quartas e domingo, isso vai gerar uma expectativa maior do torcedor de me ver, né? Enjoa menos do meu rosto, me cansa menos também, e eu posso trabalhar coordenando a equipe, um trabalho mais, né, mais bastidores. Agora, a meta é sempre a gente conseguir crescer, conseguir se profissionalizar cada vez mais, ter mais espaço, ter mais reconhecimento. Mais patrocínios. Mas eu acho que de patrocínios a gente teve uma fase muito boa agora, deu uma caída agora, mas daqui a pouco melhora de novo. Eu não tenho do que reclamar. Eu de verdade eu estou num momento que eu fico muito feliz com o que está acontecendo na minha vida. A minha tristeza são pessoas ingratas, pessoas invejosas, haters, que a gente tem muito, né? As pessoas não têm coragem. Quando as pessoas não têm coragem de fazer, de ousar, né? De fazer o que você fez, elas te atacam, né? Elas se aproximam de forma maldosa, tentam se aproximar. Isso acontece muito. Isso é uma coisa que, infelizmente, né? Quem está ganhando muito engajamento e está tendo uma repercussão grande, é por isso até que eu falava para os jogadores que eu trabalhava. Eu falava para eles, olha, valoriza os seus amigos antes de você ser titular, ou mais, antes de você chegar no Flamengo. Valoriza aquela mulher que gostava de você, a tua namorada, de antes do futebol. Porque depois que você é titular do Flamengo, é difícil saber, hein? É difícil identificar quem quer estar com você mesmo ou quem quer estar com o paparazzo, quem quer estar com o jogador. Paparazzo, como é o torcedor do Flamengo? O que distingue de um torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Fluminense? A diferença do torcedor do Flamengo, né? Sim. O torcedor do Flamengo, eu acho que o único torcedor que consegue no Brasil chegar perto dele no fanatismo e na loucura é a torcida do Corinthians, né? Consegue chegar perto. Não consegue passar, não consegue igualar. O flamenguista, ele é uma coisa inexplicável. O Flamengo é como se fosse um filho, o Flamengo é como se fosse um braço. O Flamengo é
uma parte sua, é inexplicável. Não é algumas equipes perder pode significar uma grande tristeza. Para o flamenguista, não, é a morte. E Para o aqui, flamenguista, a derrota, como dizia o Nelson Rodrigues, o flamenguista na derrota ele agoniza, né? Como um César apunhalado. Tá aí a diferença. O flamenguista quando perde, ele agoniza como um César apunhalado. agora, uma pergunta mais generalista e é a única que tenho fora do Flamengo, que é como está o futebol brasileiro no continente americano. Está em que posição no ranking? Colocando, está à frente do México, está à frente da Argentina? Como está o futebol brasileiro, no geral? Você avaliando por pontuação, por classificação, sim. Agora, não, o futebol, olha, não enche os olhos. O futebol brasileiro, eu acho muito difícil que consiga fazer grande coisa na Copa do Mundo. Eu acho muito difícil. Eu não consigo ver a seleção brasileira do Tite, né? Eu acho que precisa realmente renovar, trazer quem sabe um Jorge Jesus para a seleção brasileira, né? O Brasil, para mim, eu não ligo muito para o Brasil, gosto de Flamengo. Então, acaba que a gente confunde. Mas a seleção brasileira, eu acho que desde aquele 7-1 fatídico, né, em 2014, o torcedor perdeu, apesar de a gente ter sido campeão olímpico em cima da Alemanha depois, né? Sim. O torcedor ele ainda não conseguiu digerir aquilo. E eu acho que os próprios jogadores do Brasil não conseguiram superar aquilo. Ainda há um trauma muito grande, né, com aquela camisa amarela, né? Aquilo ali não vai sarar facilmente, não. Aquilo ali foi um trauma muito grande. Eu estava no estádio. A sensação que dá, eu te falo de coração, eu não quero nunca mais ir num estádio, num jogo de Copa do Mundo do Brasil. Não quero. Não sinto mais vontade. E eu acho que o Brasil não conseguiu se recuperar ainda. Não vejo a seleção brasileira com força para chegar e brigar por título. Pode fazer ali um coadjuvante, mas por título não. Protagonista da Copa do Mundo, muito difícil. Para você, o que é uma boa temporada do Flamengo? Basta só ganhar o Brasileirão? A gente falou na live isso ainda agora, se você acompanhou, que o torcedor do Flamengo ele não destaca muito a temporada de 2020 do Rogério Ceni, e ele foi campeão brasileiro. O torcedor do Flamengo ele destaca o time jogar bem. Um Flamengo que enche os olhos. E foi aquele ano de 2019 com o Jorge Jesus que o Flamengo jogava bonito, que o Flamengo ressuscitou aquela mágica da década de 80, do Zico e tudo mais. Então, para o flamenguista, eu acho que mais importante que o título é o time jogar bonito. É você saber que o time vai entrar, quanto vai ser, de quanto vai ganhar. É isso. Isso é mais importante, porque título a gente ganhou também em 2020, fomos campeão brasileiro, Supercopa, Carioca, ganhamos a Recopa também nesse ano. Em 2020 o Flamengo ganhou muitos títulos, ganhou 4 títulos, se não me engano, peraí, 2019. Foi o Carioca, o Brasileiro, a Libertadores, correto? A Tríplice Coroa. Em 2020, o Flamengo ganha mais. O Flamengo ganha a Recopa, a Supercopa, o Carioca, o Brasileiro. Está. É isso. 4 títulos. Né? Recopa, Supercopa, Carioca e Brasileiro. O Flamengo ganha 4 títulos em 2020. E aí, em 2021, o Flamengo ainda ganha o Carioca e a Supercopa. Mas em 2022, até o momento, estamos em branco. E o pior de tudo, se tivesse em branco jogando bem, mas não. Está em branco e jogando mal. Com o Paulo Souza, eu acho muito difícil, cara. Eu já esperava que não fosse tão bom, porque eu já sabia que ele não estava no top 10 de Portugal. E eu já sabia que quando escolheram ele não trazer o Jorge Jesus, que já não ia dar certo. O Flamengo precisava exorcizar esse fantasma Jorge Jesus, entre aspas aí. Porque foi o cara que conquistou tudo, ou ele vem para provar que foi ele que ganhou aquilo mesmo em 2019 e ganha tudo de novo, ou ele vem e não dá certo e você exorciza aquilo ali e fala, foi o ano de 2019 mesmo que todo mundo, tudo deu certo. Agora com ele não deu certo de novo, libera ele aí e acabou.
é uma questão de exorcizar os fantasmas. E é uma questão de tempo. E é uma situação que acontece não só no Flamengo, mas neste caso no Flamengo. Nos últimos 11 anos tiveram 34 treinadores. Houve num ano, só 2015, tenho aqui, tiveram 5 treinadores. Na Europa isso é quase impossível de acontecer. Mas isso não acontece mais. Isso não acontece mais. O Flamengo tem mudado aí mais ou menos uma vez por ano agora. 2019, por exemplo. Tirou o Abel e colocou o Jorge Jesus. 2020, trocou de técnico porque o JJ quis ir embora. Exato. O JJ abandonou o Flamengo. Só que depois, por causa da pandemia e tudo mas mais. Mas teve 4 em 2020. Mas aí o Flamengo não. Mas aí causado pelo JJ. Sim, pelo causado JJ. por ele. O Flamengo não mandaria ele embora. Ele ficaria mais. Esse cara ficaria 3, 4 anos no Flamengo. Aí que está a diferença. O cara abandonou o barco. O cara quis ir embora. Se teve problema, qual foi o problema que aconteceu? Ninguém sabe ao certo. Ele diz que foi a pandemia. Mas o Flamengo perde o cara porque ele abandonou o barco. E ele abandona o barco no desespero. O Flamengo contrata errado. Aí contrata errado o Domi. Aí na sequência contrata o Rogério Ceni. Então o Flamengo mudou. Na verdade, pelo Flamengo mesmo, por decisão do Flamengo, o Flamengo só mudou uma vez, do Domi para o Rogério, em 2020. E em 2021, o Flamengo muda do Rogério para o Renato. Uma vez também só. E tem o Maurício Souza, que é o Não, faz a é ponte. Maurício Souza. Não, Maurício Souza é só o interino que cuidava entre um técnico e outro. Teve também o Marcelo Fera também, então vai Marcelo Salles, é normal. Mas mudança de treinador tem sido uma por ano, cara. Né? E agora saiu o Renato Gaúcho. Sim. Acabou a temporada, ele sai, o Flamengo não mudou, o Flamengo não renovou, acabou o contrato. O Flamengo contrata o Paulo Souza. Se ele sair agora e o Flamengo contratar um outro, mais uma vez em um ano, o Flamengo troca uma vez. Uma vez. Né? Uhum. Embora tenha começado com o Fábio Matias, não é? Matias. Mas é interino, é a mesma do situação. Já estava avisado que o Paulo Souza estava vindo, Sim. ele ficou só fazendo a pré-temporada esperando chegar. Não é técnico contratado. Uhum. Papa, aqui já com a saída do JJ podemos falar na interferência dos empresários. Os empresários podemos ver tanto dos jogadores como dos técnicos, dos treinadores, são sinais positivos para o futebol do Flamengo? Se os empresários são sinais positivos? Sim, se fazem positivo o futebol, se ajudam o Flamengo, se prejudicam o Flamengo. Nós falamos muito que os empresários ganham mais do que o clube na venda de um jogador, por exemplo. Acontece muito isso na Europa. Olha só, há empresários e empresários, né? Eu sempre fui muito crítico com relação a alguns empresários que ficavam forçando o jogador a sair, como teve o caso do Cuéllar, né, no Flamengo, para ir para o Hilal, no meio da Libertadores. O Flamengo estava jogando contra o Inter a quartas de final da Libertadores e o cara não queria ir para o jogo. Então, em alguns momentos, eu acho que o empresário ele exagera. Hoje, eu acho que o relacionamento do Flamengo com alguns empresários é até muito bom, né? O Bertolucci, né, tem um contato bom com o Flamengo e tal. Tem alguns empresários que o Flamengo tem um bom relacionamento. É óbvio, né, que os empresários estão sempre buscando o melhor para os seus atletas e isso muitas vezes não é o melhor para o clube. Embora o Flamengo seja um clube formador e hoje está do jeito que está porque vende bem os seus jogadores, né? Então, de certa forma, analisando como torcedor, eu não gosto que meu jogador seja vendido. Analisando como jornalista, como crítico, hoje os empresários têm trazido os melhores negócios para o Flamengo. Se o Flamengo hoje está do patamar que está, como gosto de falar, outro patamar, é porque o Flamengo vende também muito bem, vendeu muito bem Vinícius Júnior, Paquetá, o Reinier Jesus. Eu acho que uma venda errada agora, por exemplo, foi um movimento errado de empresário, né? Foi o Rodrigo Muniz, o atacante do Flamengo, vendido para a Inglaterra, né? Subiu para a primeira divisão agora, subiu para a Premier League. O Fulham. O Flamengo vendeu ele muito barato. Se não me engano, foram 8 milhões de euros. Esse rapaz, ele é jovem. Ele é muito jovem, ele é um baita de um atacante.
né? Vocês Ele é um... Eu considero... Também falaram nisso na vossa live, foi dos jogadores do Flamengo saírem muito jovens e que Muito... você gostava que ficassem mais anos para Isso, valorizar isso. o clube e até valorizar o próprio jogador. Isso aí poderá Isso. haver também a pressa do empresário de vender. Anota aí, pode anotar o que eu estou te falando. Esse Rodrigo Muniz, atacante do Fulham, comprado por 8 milhões de euros, o Flamengo ainda tem 25% da negociação futura. Mas anota aí se ele não vai ser vendido aí pelo menos por 25 milhões de euros, ou 20 a 25 milhões de euros. Ou mais. Anota o que eu estou te falando. Na Inglaterra, entre eles, vendem mais. Então, valoriza Premier mais League, está na Premier League e já estão chamando ele de príncipe lá. Então, pois é. Havendo o interesse do Flamengo em comprar um clube em Portugal, qual é a vantagem que você vê nisso? A globalização é importante, a marca Flamengo, né, o nome do Flamengo na Europa, justamente você poder pegar jogadores que você, de repente, não está conseguindo ter espaço aqui, que são bons, e colocar nesse time lá para jogar e botar na vitrine na Europa, isso é muito bom. Né? Você coloca esses jogadores para serem vistos na Europa, eu acho que isso aí é espetacular. E a marca, né? Você está, de certa forma, com a sua globalização sendo feita também no continente europeu, você também fazendo também isso lá na América do Norte, né, que é uma intenção do Flamengo, ter até um estádio lá em Las Vegas. Eu acho que o Flamengo tem muito a crescer a nível de globalização, de venda de lojas. Né? O Flamengo que acabou de abrir uma loja em Orlando, na Flórida, a primeira loja de clubes da América do Sul fora do seu continente. Então, o Flamengo abriu na América do Norte, lá em Orlando, e a tendência do Flamengo é crescer cada vez mais nesse sentido. A globalização eu acho muito importante, assim como eu acho importante começarem, não só essa questão de times fora, o Flamengo se preocupar um pouquinho mais com a transmissão dos seus jogos na Índia, né, no mercado asiático, porque eu percebi isso, eu falo para você como informação, eu estava em Doha na final do Mundial, o Liverpool, ele não tinha quase torcedor que veio da Inglaterra para torcer por ele. A maioria dos torcedores que estavam torcendo por Liverpool eram de lá. Eram árabes, eram de lá, eram da região, né, eram de Doha. Por quê? Porque a transmissão dos jogos da Premier League vão para lá, né, o jogo da Champions League, dos campeonatos europeus. Então era importante que esse produto, o Campeonato Brasileiro, que agora vai virar liga, se Deus quiser, que essa liga, que esse produto passe a ser transmitido em mais países, que assim você está também gerando mais torcedores, cara. Você acha que o cara nasceu lá em Doha, no Catar, ele vai para o estádio torcer para o Liverpool porque ele ama o Liverpool, já torce para o Liverpool mesmo morando lá. Você acha que a gente também, os garotos que estão nascendo lá agora, o Flamengo fazendo boas campanhas e passando o jogo do Flamengo na TV lá, você acha que o cara não vai começar a torcer para o Flamengo também? Ou é só para o Liverpool? Não, pô, o Flamengo também, cara. Entendeu? Você consegue fazer uma renovação de torcedores e de forma internacional. Papa, estamos a terminar. Gostava só de fazer aqui um pequeno jogo com você, que era que me dissesse o melhor 11, o melhor time de todos os tempos do Flamengo, começando pelo guarda-redes e terminando num dos avançados. Melhor guarda-redes de sempre do Flamengo. Tá, não adianta, para mim, o Júlio César. Júlio César é um ídolo, é um cara que representa todo esse flamenguismo, né? Uhum. Esse amor que ele tem para o Flamengo. Na final da Libertadores ele até desmaia. Nas laterais, eu vou colocar o Leandro e o Júnior nas laterais, tá? Para poder ter mais espaço no meio. Leandro e Júnior nas laterais, tá? Sim. Zagueiro para mim, Moser e Aldair. Sim. É o meu time que eu vi jogar. Que eu gosto. Até agora está quase igual ao meu. Ah, é? No meio de campo, eu vou colocar o Andrade. Uhum. Eu vou colocar o... Rapaz, eu gosto muito de um jogador argentino que jogou aqui no Flamengo, o Mancuso. Eu gosto muito dele. Eu vou muito pela coisa do cara que ia pro torcida e aquele cara que precisa ter um jogador desse no time que briga pelo time e tal. E esse cara, para mim, Mancuso. Então, vamos lá. Andrade, Mancuso, Petkovic, Zico, Romário e Adriano.
Adriano e Romário. Muito bom. Perfeito. Tá bom? Tá bom o time? Acertamos muito na parte de defesa. Eu tenho o Jorginho, você tem o Júnior. Diferente. Na frente, eu jogo com 3 avançados, Adriano, Romário e Leónidas. E o meio? Poderia ser o Sávio também. Sabe, poderia ser o próprio Gabigol. O meu meio é Gerson, Zico e Zizinho. Era o meu. Jogava só com 3. O Gerson, você está falando canhotinha de ouro? O Gerson, agora o recente. O Gerson, o Vapo, tá. Gerson Santos. Não, olha só, eu ainda... a gente poderia colocar o Gerson, sim, poderia. Eu falei do Mancuso pela identificação com a torcida, um cara que eu tenho... Mas eu acho que faz muito sentido o que você falou também. Eu acho que o Petkovic não pode estar fora desse time, o Zico também não. O Júnior eu botei ele na lateral para não ser injustiçado, porque também é um dos maiores craques da história do Flamengo. Bem, cara, eu acho que a gente teria aí e o melhor treinador de sempre? Cara, eu vou no Jorge Jesus, mas o Cláudio Coutinho também era espetacular. Mas eu vou no Jorge Jesus. Vamos no que está vivo, né? Jorge Jesus. Olha, Papa, para terminar, quem será o próximo treinador do Flamengo? Próximo treinador do Flamengo, eu acredito que possa ser... não acredito no JJ, a diretoria não quer. Apesar da torcida vai ter um protesto no domingo que pode mudar alguma coisa, a torcida vai tentar. A torcida quer o Jorge Jesus, como eu falei. O Cuca, que treinou o Atlético, é um nome que não agrada a torcida, mas que aparece aí. Tem o nome do Dorival Júnior também aparecendo por aí. E aí, na Europa, eles pensam em Carvalhal e Leonardo Jardim. Vamos ver. Para mim, se não é JJ, o JJ, o melhor nome é o Leonardo Jardim. Exato, era o que eu ia dizer, Papa. Tem o Vilas Boas também, né? Eu acho, sim, mas eu acho que o Vilas Boas está com a cabeça aqui no Porto. Acho que na meu ver, com o Leonardo Jardim, o Flamengo também ia ganhar muito. Concordo. Papa, cara, Gabriel, muito obrigado. Olha, muito obrigado, foi um prazer. Valeu a pena andarmos estes dias, atrás de você, da sua disponibilidade. Muito obrigado. A gente sempre encontra um jeito. Sim. Olha, foi um programa muito bom, eu gostei muito. Para os seguidores, para os que nos seguem no Marketing de Futebol, este foi o último programa da temporada. Tive a sorte de neste último programa, ficar com o grande Gabriel Reis, o paparazzo do Rubro Negro. Em princípio, se tudo correr bem, se não houver nenhuma alteração de plano, voltamos em setembro, outubro, para o início de uma nova temporada do Marketing de Futebol. A todos vocês, muito obrigado. Façam aquele like maroto, como diz o paparazzo. Like maroto, saudações do Negro, isso aqui é Flamengo. E me manda o link que eu vou divulgar a live aqui, o programa. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos. E pronto, não deixem de ver então todos os episódios ou então aguardar pela próxima temporada, porque o futebol não vive só da bola. Muito obrigado.